Olá, ouvintes, olá, espectadores. Estamos aqui de novo reunidos para mais um episódio do nosso Pode Crer, que é o podcast da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. E em cada oportunidade recebendo figuras ilustres, convidados ilustres, que vão nos abrilhantar com o seu conhecimento. E conforme eu disse nos episódios anteriores, estamos nesse exato momento dentro de uma trilogia que está se fechando com chave de ouro no dia de hoje, em que nós temos a presença de mais dois ilustres convidados, o Bruno e a Vanessa, que os apresentarei na sequência, que também fazem parte daquele seleto grupo que estão trabalhando no estágio aqui dentro do Tribunal Regional Eleitoral, sob a supervisão da Gabriele, numa perspectiva de uma psicologia do trabalho. Então, os temas trabalhados nesse momento são temas que envolvem essa questão de como é que nós trabalhamos, como é que nos comportamos no trabalho. E é por isso, e esse é o objetivo do nosso podcast, e sempre digo, é um arrojado projeto da nossa corregedoria que tem como objetivo compartilhar o conhecimento de maneira leve. Tanto que fica à vontade com relação à cultura, arte, entretenimento, cinema, teatro, literatura. Eles fazem a gastronomia, se for o caso, fazem parte do nosso dia a dia. Claro que os temas tratados, eles são de altíssima importância porque nos remetem a uma reflexão sobre as nossas vidas, como nós nos comportamos. E hoje estamos fechando essa trilogia com a presença, como eu disse, dos nossos dois ilustres convidados. Inicialmente temos aqui o Bruno Gurgel Nonvieri. Ele é graduação em Psicologia e Andamento pela Universidade Tuiuti do Paraná. E também temos a Vanessa Fernanda Stupak, também graduação em Psicologia e Andamento pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ambos os convidados trabalharão com temas interligados aos primeiros podcasts, o primeiro e o segundo dessa trilogia, e agora dando um enfoque maior, ênfase maior, naquilo que envolve saúde mental dos colaboradores, aceitação, aspectos pós-pandemia. Isso, o que a pandemia trouxe de bom ou de ruim para as nossas vidas. Vamos trabalhar com tecnologia e seus impactos nas relações de trabalho. Então, há uma ligação, uma íntima ligação do primeiro episódio para o segundo episódio e agora para esse terceiro episódio, da qual nós somos totais participantes. Muito obrigado por comparecerem, Bruno e Vanessa. É uma honra tê-los aqui. Da mesma forma como eu disse nos episódios anteriores, eu vim aqui para aprender. Eu apenas farei algumas perguntas, mas no fundo o que eu quero é explorar o conhecimento de vocês dois, podendo enriquecer todo esse nosso trabalho. E vamos começar com o nosso amigo Bruno. Ele vai dar o seu recado inicial, por assim dizer. Bruno, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite. E a palavra é livre para essa abertura. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, espectadores e ouvintes, né? É um prazer estar aqui, fico lisonjeado pelo convite. E como o nosso tema de hoje é principalmente saúde mental, que está totalmente relacionado também aos episódios anteriores, eu gostaria de, antes de mais nada, trazer a definição de saúde, em primeiro lugar pela Organização Mundial da Saúde, que vai muito além do que a ausência de doenças, né? Essa é uma noção já ultrapassada, digamos assim. A Organização Mundial da Saúde define saúde como o completo bem-estar social, físico e mental. Então isso já nos diz, né, que são vários fatores que contribuem para a saúde de uma pessoa. A saúde mental não difere disso. Na verdade, a saúde mental é definida também como a capacidade do indivíduo de usar suas habilidades, de manejar os estresses do cotidiano, as adversidades da vida e, não obstante isso, continuar produzindo naquilo que faz, contribuindo com a sua comunidade de alguma forma. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando muito de participação social, a gente está falando de políticas públicas, estamos falando também de trabalho, que é o assunto principal que nos traz aqui hoje, né? E não apenas da existência do trabalho, de um emprego em si, mas também das relações que se constroem ao interno do trabalho e da satisfação que você obtém a partir das suas atividades, né, laborais. Então, é bastante importante fazer essa explicação assim, do conteúdo, do conceito de saúde, né, para dar continuidade aqui à conversa. Perfeito. Da mesma forma, minha cara Vanessa, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra para nós aqui, dos bastidores do nosso Pode Crer, que você tenha aceitado esse convite. E pegando o gancho do que o Bruno disse,
essa questão de saúde? Nós sabemos que a Constituição Federal ela prevê a questão da obrigatoriedade do Estado prover a saúde de todo cidadão, em termos até, inclusive, de políticas públicas. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e, em complemento, talvez, o que o Bruno tenha dito como forma de abertura dos trabalhos, a palavra é sua. Gostaria de primeiramente agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando conhecimento. Uma coisa que eu acho que é muito importante ressaltar que conhecimento é a única coisa que nunca ninguém vai conseguir tirar da gente, né? Então eu acho que é muito legal poder trazer esse debate aqui, não só para nós que estamos aqui, mas para todo mundo que está assistindo. E em contraponto com essa pergunta, realmente, a saúde ela devia ser de acesso a todos, é um direito básico, constitucional, é algo que devia ser uma premissa básica no mundo inteiro. Infelizmente não é o que acontece. E ainda no nosso âmbito da psicologia, ainda que fala sobre saúde mental, demorou muito para o assunto emergir. A pandemia, como você mesmo mencionou, ela acabou tendo um destaque para a nossa área, porque emergiu muito a necessidade de falarmos sobre saúde mental. E essa relação se dá muito porque eu acho que antes as pessoas não conseguiam entender o que causa uma doença mental. Porque ela nem sempre vai ter um sintoma físico, algo que você possa ver, algo que seja mensurável. Então, acho que justamente por isso que o acesso talvez possa ser tão difícil no nosso país, que tem tanta desigualdade, vulnerabilidade social e afins. Sempre se falou, quando se fala em saúde, sempre se coloca a perspectiva da saúde física, mas física carne e osso. Não a questão da saúde mental, a saúde física. Um braço quebrado, uma perna, um tendão, um ligamento, um músculo, algo nesse sentido. Parece que vivemos novas eras em que a saúde mental ela é ou mais importante que a própria saúde física. Nessa perspectiva, o que nós devemos observar em termos de ambiente laboral, essa questão envolvendo a saúde mental? O nível de importância disso? Sem dúvidas, e justamente do fato, como o senhor mencionou, de que não se trata só de saúde física, de estar bem fisicamente, de não ter uma doença ali, mas se trata principalmente, né, de você estar numa integração positiva entre mente e corpo, porque são coisas que não são dissociáveis, né? Então, que bom que nos últimos tempos a gente tem tido um debate maior e mais interessante acerca dessas temáticas. E como o trabalho faz parte da nossa vida, né? O ambiente no qual a gente passa a maior parte do nosso tempo, muitos de nós passam a maior parte do nosso tempo, é preciso olhar com muita atenção, né? Para como que a gente está se sentindo dentro desse ambiente, como que são as relações que a gente está construindo ali. Isso é de extrema importância para a nossa saúde como um todo. Então, acho que esse que é o ponto principal. E é claro que a psicologia já tem muitas contribuições nesse sentido, principalmente a psicologia do trabalho, mas é um campo que está em desenvolvimento e que sempre estão sendo desenvolvidas novas teorias e são feitas novas observações para poder ajudar ainda mais, para poder intervir de maneira a promover a saúde do trabalhador. Essa questão da observação pelo psicólogo dessas doenças da saúde, no sentido não físico, não corporal, tem evoluído dentro das universidades? Como é que está isso? Como é que as faculdades de psicologia têm visto essa questão do foco, ou do enfoque, ou de uma disciplina, enfim, eu gostaria da colaboração de vocês, a questão da saúde mental? Como a gente está dentro desse âmbito, claro que os professores sempre vão frisar muito, porque querendo ou não é o nosso material de trabalho. Claro que a psicologia é muito vasta, ela se aplica para muitas outras áreas, mas dentro na nossa área de estudo emerge muito. Os professores, eles elencam muito a questão de que, por exemplo, entrou-se mais em debate. As pessoas pensam que, porque agora tem muitos mais, por exemplo, casos de autismo, como se não existisse autismo antes. É porque existe agora. Não, a gente colocou em pauta esse assunto. É importante as pessoas terem consciência disso para buscar, porque se algo te incomoda, se causa um prejuízo, né? A própria palavra transtorno que a gente utiliza para o nosso manual implica nisso. É algo que está causando um problema na sua vida, que acarreta uma dificuldade. Então não é algo que você pode ser ignorado.
colocar debaixo do tapete, fingir que não tá acontecendo ali e tentar seguir sua vida. Não funciona assim. Uma hora a conta chega, você pode até tentar ir empurrando, mas uma hora o prejuízo pode ser muito maior. Algo que de início era pequenininho, que facilmente podia ser resolvido, se você fica prolongando, postergando, o impacto pode ser muito maior e muito mais difícil de reverter lá na frente. Eu vou aproveitar o gancho que vocês estão dando. Como é que a sociedade, quando eu falo sociedade, eu não estou me colocando apenas no cidadão, eu estou colocando políticos, profissionais de todas as áreas, o estudante, o professor, enfim. A questão da saúde mental. Existe ainda uma resistência? Eu estou perguntando isso porque depois eu vou dar um exemplo para interagir com essa minha pergunta. Existe alguma resistência ainda hoje com relação à saúde mental? Existe sem dúvida ainda muita resistência. Eu estava falando antes, né, que tem se feito muito progresso nesse sentido de popularizar essa discussão acerca da importância da saúde mental, mas a gente sabe que ainda não estamos no cenário ideal em relação a isso, né? Então, existem muitas pessoas que ainda não entendem a importância verdadeira disso, que ainda não se sentem à vontade de discutir essas questões, porque elas ainda são vistas como tabu em muitos contextos, inclusive muito no ambiente de trabalho. Às vezes isso pode ser visto como uma fraqueza, como uma coisa que pode até colocar em risco o seu próprio trabalho, a sua própria atividade, a sua capacidade de produzir, de desempenhar suas tarefas. Então, sem dúvidas, esse ainda é um assunto muito delicado, muito espinhoso, e cabe também à psicologia, né, trabalhar isso para que esse assunto chegue cada vez mais na população, que isso perca aquele véu de vergonha, de culpa que as pessoas às vezes associam a isso, e também que a própria terapia e as intervenções que a psicologia podem oferecer sejam mais democratizadas e mais acessíveis à população como um todo. Então, sem dúvida, ainda se encontra muita resistência. Isso a gente vê até nas nossas experiências de estágio. A gente sabe como as pessoas têm dificuldade, às vezes, de tratar desses assuntos, muito embora elas precisem, às vezes, desabafar, conversar com um profissional, ou até mesmo serem ouvidas, assim, por pessoas do convívio dela. A gente tem notado que as pessoas têm estado muito à flor da pele, assim, só que nem sempre elas encontram um canal para poder dar vazão a esses sentimentos, essas emoções que elas estão vivenciando. Você falou, na hora que eu estava escrevendo aqui para fazer uma indagação, você falou uma palavra e no exato momento que eu estava escrevendo. Vergonha. Somos de gerações diferentes, distintas. Isso é visível. Eu vou perto dos meus 60 anos e vocês bem mais jovens do que isso. Eu me recordo quando eu era jovem, adolescente, no final da infância, começo da adolescência, eu me recordo que era um tabu alguém procurar um psicólogo para tratamento. Era uma vergonha. Era um demérito, talvez, em muitas oportunidades. Isso é fato. Não acontecer isso mesmo. E parece-me que hoje em dia nem tanto. Hoje é muito comum. Ah, não, meu psicólogo disse para eu fazer isso. Ah, eu conversei com meu psicólogo, mas assim, conversa de bar, de botequim, conversa no trabalho. Não, meu psicólogo falou que tem que fazer isso. Enfim, parece-me que hoje em dia isso está muito mais aberto. É fato? É um fato. É claro que ainda tem uma resistência, não é todo mundo que está aberto a falar abertamente que não, eu faço terapia, eu estou no processo de autocuidado. Às vezes as pessoas escondem até dos próprios familiares, não é muito aberto. O que ocorre muito também, às vezes, é casos que idosos são encaminhados, às vezes contra a vontade também, para estar ali. Mas uma coisa que a gente sempre fala muito que, para funcionar o processo, você tem que estar ali por livre e espontânea vontade. Então, muito dessa resistência, às vezes, vem de algo que a gente sempre comenta, que o difícil de fazer terapia, às vezes, não é você estar ali naquele momento, mas é você escutar em voz alta as coisas que você mesmo é responsável, de certa forma. Então, acho que muito disso, até linkando com as questões do trabalho, se você não está bem consigo mesmo, muito dificilmente você vai conseguir executar um trabalho com excelência, que é algo que a gente preza muito hoje em dia, que querendo ou não, o mercado de trabalho está mais competitivo. Então, de maneira geral, se você não está bem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tipo, nas suas esferas da vida, é muito mais difícil você conseguir ter esse controle, tipo, da sua vida. Querendo ou não, nós somos os protagonistas da nossa vida. Então, a partir da vida adulta, é você com você mesmo. Você pode contar com o suporte das outras pessoas, mas você que assume as suas próprias responsabilidades. Você está conduzindo a sua vida. Quem você quer ser, como você quer
ser lembrado nos 100 anos, como você mencionou nos episódios anteriores. Então, eu acho que tem muito disso. Como que você está conduzindo a sua vida? Terapia é necessário. Não é algo eterno, não é necessário. Eu acho que todo mundo, na verdade, precisaria em algum momento, porque todo mundo precisa de ajuda também, né? Essas doenças mentais, elas podem causar traumas às pessoas, então. E que a partir da resposta de vocês, eu vou voltar um pouco no tempo aqui da nossa conversa, que tem um fato que eu li num livro, que exatamente alguns questionam isso aí, mas doenças mentais trazem esses traumas? Sim, de certa forma sim, porque elas até muitas vezes modificam a maneira como a gente pensa, como a gente sente as coisas. Então aquilo fica gravado, às vezes fica gravado até no próprio corpo, né? E ao mesmo tempo o contrário também é verdadeiro, que os traumas, eles também nos deixam mais vulneráveis a desenvolver transtornos e distúrbios, né? E até uma coisa que eu estava pensando enquanto a Vanessa falava, assim, a gente está falando dessa resistência que existe ainda para tratar sobre saúde mental. O que acaba acontecendo muito é que as pessoas acabam tratando disso apenas quando um transtorno emerge ou quando já tem sintomas que estão prejudicando a vida cotidiana de alguma forma, e é só nesse momento que às vezes as pessoas se veem obrigadas a pedir ajuda, ou que as outras pessoas se interessam de repente pelo problema que aquela pessoa está vivenciando. E seria muito importante a gente fazer um trabalho preventivo também, né? De promover a saúde e de evitar justamente que essas coisas aconteçam. Eu fiz essa pergunta a respeito da saúde mental e os traumas que porventura possam vir dessa própria questão da saúde. Tem uma obra chamada Justiça, o que é fazer a coisa certa, de um doutrinador norte-americano chamado Michael Sandel. Ele é doutor em filosofia política pela Universidade de Harvard e é professor da Universidade de Harvard. Esse livro é consequência de um curso de verão que todo ano ele dava, não sei se continua o fazendo, nos Estados Unidos, em que ele trabalhava com o tema dos mais simples, do dia a dia cotidiano, e que ele buscava na filosofia, eventualmente, as respostas. Num dos episódios, ou num dos capítulos do livro, ou você assiste o episódio no YouTube que tem disponível, ou fica a dica para comprar o livro, que é um livro maravilhoso de filosofia, de uma leitura muito fácil, é muito digerível, muito, muito tranquilo para você entender, por exemplo, Aristóteles, para você entender Kant, para você entender John Stuart Mill, para você entender Jeremy Bentham. Todos eles são falados facilmente por esse autor. Um dos capítulos, ele trabalha exatamente essa questão do merecimento. Vamos ver, o que tem a ver a questão da doença mental, ou a saúde mental. Existe uma condecoração norte-americana chamada Medalha Púrpura. Essa medalha púrpura, ela é entregue para ex-combatentes das Forças Armadas que sofrem traumas da guerra ou de qualquer combate. No começo, eram traumas físicos, a perda de um braço, a perda de uma perna, a perda de um olho, a perda de mobilidade, ficar tetraplégico, paraplégico, enfim, era físico. A partir de certo momento, começaram-se a distribuir medalhas também para aqueles que voltavam com altos traumas da guerra. Chegou uma hora que os congressistas, principalmente os conservadores, começaram a questionar a banalidade da distribuição de medalhas, porque falaram, não, o trauma ele tem que ser físico. Você olha e você vê que está faltando um braço. Você olha e vê que está faltando uma perna. Essa história de ficar distribuindo porque ele voltou traumatizado, porque matou um, ou matou dois, ou o amigo morreu do lado, não tem o mesmo valor. Isso está na obra, não estou dizendo que eu estou concordando, eu estou só colocando uma passagem, e ele faz uma análise, uma crítica a respeito exatamente qual que é o valor do merecimento a partir disso. E ele está querendo enaltecer a questão do trauma também, o trauma mental, o trauma psicológico, que vai mais ou menos ao encontro do que vocês estão falando. Eu só coloquei isso para vocês entenderem, então, e mais ou menos entender que existem críticos a essa questão, e é por isso que eu fiz a pergunta da existência da saúde mental, porque dizem que, não, saúde mental é mais um tipo no faniquito, alguma frescura, eu não sei o que, algo nesse sentido. E nós sabemos que, evidentemente, os dias atuais não é isso. Não sei se vocês chegaram a ver essa parte do livro, alguma coisa, ou ouviram comentários de pessoas que criticam dizendo que o verdadeiro trauma é aquele físico, quando se perde uma perna ou um braço. É muito comum, principalmente a geração, né, mais velha, ainda tem esse estigma, esse estereótipo de que sim, precisa ser visível. Eu entendo que tudo que é visível ele é mais palpável para a nossa realidade,
Mas da mesma maneira que uma perna quebra, o cérebro também pode fraquejar, vamos dizer assim. E por mais que nem sempre todas as dores são visíveis, algumas a gente consegue até detectar diferenças em uma ressonância, uma tomografia do cérebro, algo do gênero, mas ainda assim, se é algo que te incomoda, eu acho que não pode ser ignorado. Tipo, se é uma dor, se é algo que causa algo que tá te impedindo de seguir tua vida, não pode ser ignorado, sob hipótese alguma. Como que você vai dar seguimento para sua vida, né, se tá tendo esse bloqueio, vamos dizer assim? Eu achei bastante pertinente esse exemplo do livro, assim, porque justamente como a Vanessa estava falando mesmo, às vezes as doenças psicológicas, os transtornos, eles são desacreditados, é como justamente por se tratarem de coisas tão subjetivas e que é até difícil de categorizar, isso é até uma questão dentro da psiquiatria, da psicologia mesmo. Justamente por esse motivo, as pessoas tendem a minimizar, de repente, os sintomas, aquilo que a pessoa está vivendo, e acreditar, não, mas você está assim dessa forma porque você não está fazendo o suficiente, porque você não está ativo, e achar soluções fáceis para problemas que são muito mais complexos, né? Então, achei que ilustrou bem essa coisa, que realmente, às vezes, as pessoas levam muito mais a sério um trauma que é físico, que é visível, do que um sofrimento interno ali, do qual a pessoa às vezes não tem nem instrumentos ainda para falar. Vocês que estão na condição de estudantes de psicologia, exemplos no estágio. O estágio que vocês estão fazendo em ambientes profissionais, em ambientes externos, sai da sala de aula, né? Os colegas que antecederam nos episódios anteriores, no primeiro e no segundo, fizeram referência exatamente isso. A estágio no trabalho, a estágio na comunidade, a estágio na escola. Vamos pegar mais a questão do trabalho. Visualizaram questões de transtornos mentais ou saúde mental, ela abalada por conta do trabalho? Com certeza. Chegaram a constatar isso? É algo que emerge muito, questões como a pessoa precisa de um afastamento. Da mesma maneira que, como você quebra uma perna, às vezes você vai precisar de um tempo para recuperar esse osso, você vai precisar restaurar o seu íntimo, sua saúde mental, colocá-la em dia. Então, questões de afastamento, a gente conseguiu visualizar isso, que é uma polêmica, porque às vezes os colegas vão ter um bloqueio de receber esse colega de volta, porque ainda é um estigma falar de saúde mental. E também questões como a gente ia trazer sobre... São questões que emergem dentro do trabalho, ansiedade, às vezes depressão, o próprio burnout, que é o esgotamento. Então, tudo isso está muito intercalado. Quando a gente fala de trabalho, que é um ambiente que tem uma pressão, uma competitividade, e que a gente estava falando nos episódios anteriores, que sim, tem a sua realização, mas ele também é muito desafiador. E justamente por ele ser desafiador, eu acho que tem essa carga de você precisar estar bem para poder executar esse trabalho. Assim como a Vanessa falou, eu acredito, né? Essa questão principalmente do burnout, eu me deparei com dados bastante alarmantes esses dias, decorrentes de perícias do INSS mesmo, que analisaram que de 2014 a 2023 houve um aumento de 1000% nos casos de afastamento de trabalho por burnout. Então, isso nos mostra, assim, nos faz pelo menos refletir, né, que alguma coisa está errada. É claro que, por um lado, a gente está tendo mais informações a respeito dessas síndromes, no caso o burnout é uma síndrome, né, de transtornos e etc. Então isso permite uma maior facilidade para fazer diagnósticos, mas ao mesmo tempo não se pode ignorar esse aumento tão expressivo, né, e isso nos faz questionar o que está acontecendo no ambiente de trabalho de uma maneira geral, na cultura das organizações, que está promovendo tanta cobrança, tanta pressão, a ponto de gerar estresse e de ser um impeditivo mesmo para o trabalho. Da pessoa precisar se afastar, porque aquilo já não traz mais satisfação, não traz mais sentido, está fazendo ela com que ela adoeça, né? Então, vocês tocaram num ponto que, na realidade, agora vai me abrir um horizonte para eu poder explorar um pouco isso, a questão do burnout. E nós sabemos que muitas vezes vemos essa expressão em textos falando, o
o empregado tal se afastou por isso, às vezes pessoas do meio televisivo, olha, o apresentador, o funcionário, o ator, etc. e tal, afastados por essa questão. Não sei se vocês chegaram a ver isso, as causas para que isso ocorra, é o trabalho que faz isso, mas é o trabalho por si só, ou as condições do trabalho, ou a pós-modernidade que nós vivemos. Porque hoje tudo é imediato. O celular nos conecta 24 horas por dia, em tempo real, para tudo que acontece. Não sei se vamos aproveitar esse espaço, porque certamente talvez um ou outro espectador que esteja acompanhando talvez tenha passado por isso ou conheça alguém que passou por isso. O que vocês poderiam trabalhar? Não sei se eu estou abusando, explorando de vocês um tema que nos é muito caro hoje em dia porque é uma realidade profissional. Não sei quem quer começar. Bom, antes de mais nada, assim, acho que cabe explicar também do que se trata a síndrome do burnout. Ela é descrita como um fenômeno ocupacional, então ela realmente está diretamente relacionada ao trabalho. Sei que hoje em dia, às vezes, a gente ouve esse termo se popularizando, até para falar de outras esferas da vida, mas por enquanto, em termos de psiquiatria, de psicologia, ela é restrita mesmo à relação com as atividades laborais. E o burnout, a síndrome de burnout se manifesta em 3 dimensões principais. A primeira delas é justamente a exaustão física, o esgotamento físico, que acaba também levando ao esgotamento emocional, a redução de energia do trabalhador. Isso, por sua vez, leva à segunda dimensão, que é a despersonalização. É chamada assim porque ela tem tudo a ver com um distanciamento da própria atividade, do próprio trabalho. Então a pessoa sente um cinismo em relação ao trabalho, sente que aquilo não faz mais sentido. Acho que isso até se relaciona muito com o que já foi falado nos episódios anteriores aqui do podcast, que a pessoa não vê mais sentido naquela ação que ela está fazendo ali, não tem mais um propósito, e isso traz ainda mais frustração, e por final, assim, isso impacta na eficácia do trabalhador, né? Há uma diminuição da produtividade, há um sentimento de falta de realização, de modo geral. Então, essas são as 3 dimensões principais da síndrome do burnout. É claro que, atrelados a isso podem estar presentes muitos outros sintomas, até de outros transtornos, como depressão, ansiedade. Mas é bem importante a gente dizer também que a síndrome de burnout ela é um fator de risco para o surgimento de outros transtornos. E como o desembargador estava falando antes, fica muito difícil a gente não enxergar uma conexão entre o nosso modo de viver hoje em dia e essas situações, né? Uhum. Eu acredito mesmo que essas coisas estejam bastante relacionadas e que, como já havia sido dito, né, as coisas estão muito mais rápidas, a gente tem uma pressão pela performance ainda maior, uma cobrança muito grande, isso leva a um esgotamento, isso favorece esse esgotamento, né? Acho que juntando essa questão da tecnologia, é maravilhoso a gente ter todo o comodismo de ter as informações na palma da nossa mão através de um celular, um smartphone. É um computador portátil, né? Mas ele acaba acarretando muito nisso e casando com a ideia de esgotamento e tudo. Um clássico que isso entraria nas indicações que eu acho que todo mundo já deve ter conhecido, O Diabo Veste Prada. No filme retrata a história de uma jornalista que quer muito conseguir alavancar a sua carreira dela porque ela sonha em trabalhar no New York Times. E por conta disso, ela acaba, trabalhando uma carga horária de, eu diria, aproximadamente umas 20 horas por dia. Ela quase não dorme, ela começa a entrar nesse estado de esgotamento. Então, através do filme, que por mais que é uma ficção, por assim dizer, acaba sendo a realidade de muitas pessoas. E não ignorar essas questões leva a tudo isso que a gente tem comentado. Uma vez que você ignora agora, lá pra frente pode ser um problema muito maior. Pensando numa empresa, algo que tem uma coletividade, imagina se uma equipe inteira entra em burnout. O que vai ser daquele setor? O que vai ser do andamento da empresa? Ela não pode parar, e a gente entende isso. Só que como que também você vai forçar aquele indivíduo, aquele trabalhador que já está no limite e forçar mais ainda? O que vai ser dessa pessoa? São situações que acontecem no dia a dia. Certamente vocês têm histórias para contar de pessoas que tiveram esse problema. E também já vi casos em que, por conta dessa perda de qualidade, há uma demissão.
e já vejo esse trabalho determinando o retorno e o tratamento. Não sei se vocês chegaram a fazer algum estudo em cima disso, que é exatamente essa questão. Demite-se o funcionário, não, ele não está produzindo bem, então, a bem do serviço aqui, ou então, com justa causa, eu estou demitindo, vai para a justiça, prova que está com essa síndrome, e a justiça determina o retorno e consequentemente, o tratamento para que ele volte a ter qualidade. Porque são situações... Não sei se no passado se falava nisso, acho que não. Conhecem isso? Não sei se os professores de psicologia falaram que essa síndrome... Há 50 anos atrás, 100 anos atrás, se falava nisso? Ela foi descrita pela primeira vez em 1974 por um psicólogo, se eu não me engano, Freudenberger era o nome dele, e a partir disso começou a ser falado, mas sem dúvidas é um fenômeno mais recente, assim, a popularização disso, e até como eu tinha dito antes, né, a extensão disso até para outras camadas da vida. Assim. Vocês têm que fazer, além desse estágio do trabalho comunitário e escolar, vocês já estão atendendo pessoas nas clínicas das faculdades, certo? Chegaram a pegar algum caso desse? Alguém que chegou com questão de burnout? Não? Não emergiu. Não apareceu ainda, né? O que é mais comum vocês encontrarem? Qual tipo de ansiedade? Bem, justamente a ansiedade eu acho que é a queixa principal, assim, mesmo quando existem outros tantos transtornos, né? A ansiedade é bastante... interrelacionada ali. Parece muito também questões, eu posso dizer, pelo menos eu estou atendendo crianças e adolescentes, então emerge muito questão de pais que às vezes precisam de orientação, mudou-se as coisas, estamos em tempos modernos, por assim dizer, que eu diria até que, fazendo um link com o que o Bruno estava falando e com a sua pergunta, se já se falava disso antes, eu acho que o primeiro aparecimento seria justamente o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, onde ele está tentando dar conta da esteira, onde estão passando aqueles... no meio de produção, né, e não se dá conta, porque a demanda está muito alta. Então, justamente por isso, sobre essa questão de altas tecnologias, sobre o mundo estar correndo de maneira muito rápida. Temos 24 horas por dia, mas parece que essas 24 horas não duram quase nada, levando em consideração toda essa alta demanda que a gente está tendo hoje em dia. Então, acho que justamente por isso entra essa questão, como eu comentei, de pais que precisam muito de uma orientação, de, agora eu não posso bater no meu filho, então o que eu vou usar de recurso para educar? A gente tem outros recursos muito melhores que acho que não cabe aqui porque a gente está falando de trabalho. Porém, todavia, como eu estava dizendo, pelo menos comigo, tem aparecido essas questões de precisar de orientação. Eu achei bastante legal que a Vanessa comentou do filme Tempos Modernos, porque, de fato, se você for parar para pensar, as condições estão melhores hoje em dia do que há 100 anos atrás, né? Mas, mesmo assim, ainda se produz sofrimento e os desafios são novos no âmbito do trabalho. Então, por mais que não tenha aparecido, às vezes, nas nossas experiências clínicas ali, quantas vezes a gente já ouviu relatos de amigos, de conhecidos... E a gente sabe como essa questão impacta muitas pessoas. Eu queria fazer um gancho com a fala do Bruno, porque desde que a gente entra na faculdade, as pessoas vêm com esse diálogo de a psicologia está saturada. E, querendo ou não, muitas das profissões têm muitos profissionais formados. E eu acho que entra na questão que é uma coisa que eu estava comentando com o Bruno antes da gente chegar aqui. Antes, a premissa era, você vai fazer uma faculdade, vai entrar no acesso ao ensino superior e você vai ter a tua vida vai estar definida a partir disso. Você vai ter um bom trabalho, você vai ter uma remuneração boa. Hoje em dia, um diploma, ele é importante, mas para muitas empresas, elas querem uma qualificação a mais, então você acaba tendo, a competitividade entra nisso, porque você precisa cada vez mais estar dentro daquilo que o mercado de trabalho quer para você. Acho incrível que o acesso ao ensino superior esteja cada vez mais presente para as pessoas, é muito importante, quero que todas possam ter acesso a isso, só que a gente entra nesse aspecto de que cada vez mais você precisa fazer mais, e eu acho que isso entra também na questão do esgotamento, porque uma vez que você está tentando muito correr atrás daquilo, parece que você está correndo uma maratona para isso. Você está fazendo um esforço muito grande. Vocês estão dando abertura, ou pelo menos dando as ideias aqui, de um tema que eu gostaria de trabalhar na sequência, que é a questão da tecnologia. O quanto a tecnologia participa das nossas vidas
O quanto da tecnologia ela se coloca presente no trabalho nesse século XXI, o quanto da tecnologia é boa, o quanto da tecnologia ela é má, o quanto bom, o quanto mal. Então, em cima dessas 4 vertentes que eu estou colocando, né, o que nós poderíamos dizer? Porque o fato é que é inexorável que nós estamos num ambiente em que a tecnologia não vai regredir, a não ser que tenhamos uma guerra nuclear e explode tudo e voltemos à época das cavernas com paus e pedras. Mas caso contrário, o que nós vemos é a tecnologia. O meu filho mais novo, por exemplo, ele, em algumas oportunidades quando era pequeno, ele está com 27 anos hoje, ele chegou para mim e disse seriamente: pai, como é que você conseguiu viver sem internet no passado? Para ele, era inimaginável eu ter vivido num período analógico, quase que mandando sinal de fumaça. Em outra oportunidade, ele chegou lá em casa mostrando um disquete de computador, dizendo: pai, a professora deu para cada um de nós essa peça de museu. Eu olhei e falei: meu Deus, então eu sou uma peça de museu, porque eu também usei esse disquete. Quando ele disse isso, para hoje, não temos mais o disquete. Mas os nossos celulares são mini computadores que fazem tudo, inclusive fazem uma ligação telefônica. As pessoas esquecem, mas ele é o telefone de origem. Então, o quanto da tecnologia ela tá presente, e claro, no ambiente do trabalho e das nossas vidas, consequencialmente, para saber o quanto é bom e o quanto é mal. Sem dúvidas, a tecnologia impacta muito, né, no trabalho, nas relações de trabalho, na maneira como a gente enxerga isso tudo. E também existe toda aquela questão, por exemplo, agora que está bastante em voga, que é da inteligência artificial. Existe um medo real das pessoas de que isso vá substituir muitos cargos, vai tornar cargos irrelevantes. Eles podem ser tranquilamente feitos por máquinas, digamos assim. Então, olha como isso produz insegurança também nas pessoas. E outro aspecto importante da tecnologia que a gente não pode deixar de falar, principalmente agora depois da pandemia, que cresceu ainda mais é a questão do trabalho remoto, do teletrabalho. Como isso está mudando, alterando mesmo a configuração do trabalho, e como isso põe novas questões, novos problemas e desafios. É claro que sempre tem as pessoas que preferem e as pessoas que se dão melhor dessa maneira, mas como essa nova configuração está trazendo outras questões, outros problemas para o mundo do trabalho, que são problemas que a psicologia também são objetos de intervenção da psicologia. A psicologia precisa oferecer pelo menos possibilidades, reflexões para pensar em saídas e como se adaptar a essa nova realidade. O fato é que a tecnologia veio para ficar, ela não tem como mudar. É isso, Vanessa? Com toda certeza. Eu penso que da mesma maneira que o Bruno comentou sobre o trabalho remoto, ele também vai ser um fator de proteção, por assim dizer, em muitos casos, porque vamos levar em consideração o panorama atual da nossa vida. As cidades estão crescendo, o acesso a um carro está cada vez mais acessível, o trânsito está ficando muito exacerbado. O trânsito é um fator estressivo, às vezes, para as pessoas se locomoverem até o trabalho, ou às vezes uma questão que poderia impactar muito na vida daquele trabalhador, pelo fato dele estar executando um trabalho em casa, que é um ambiente muito mais confortável, mais reconfortante para a pessoa. Eu acho que o teletrabalho ele tem uma perspectiva muito bacana para o futuro. Sei que entra nessa discussão que a gente está comentando sobre os benefícios e os desafios que a tecnologia está trazendo para a gente, mas eu queria trazer esse lado que eu acho muito interessante. O trabalho remoto ele tem vamos dizer, essa esperança de trazer uma qualidade de vida para alguns trabalhadores. Há quem diga que é um jeito muito melhor, tem quem prefira. Eu particularmente ainda sou da moda antiga que prefere o presencial. Vocês tocaram no tema que eu trabalharia com 2 temas ainda, de maneira mais aprofundada. Um é o teletrabalho, outro é a questão da pandemia. Mas vamos começar pelo teletrabalho, porque foi dada a ênfase dessa situação nessas últimas palavras da Vanessa, em que ela fala que ela ainda prefere o clássico analógico do presencial. Eu sou um desses analógicos, eu prefiro muito mais presencial do que o teletrabalho. Mas, ao mesmo tempo, conheço muitas pessoas, e vou exemplificar. A minha filha mais velha não vê problema algum no teletrabalho. Eu já prefiro olho no olho. Mas, ao mesmo tempo, a minha filha gosta de livro
Físico. Então há um certo paradoxo nessa questão. Eu confesso que eu não sei se ela é vintage, se ela é pós-moderna, porque acho que ela tá no buraco negro para poder se identificar, se ela é século XXI ou se é século XX. Ela tá no meio termo. Tá no meio termo. Mas essa questão do teletrabalho, benefício ou malefício? A minha pergunta, o teletrabalho, ao mesmo tempo que pode privilegiar a questão da qualidade, a produtividade, ela também traz o isolamento. Como é que vocês veem isso? Vou elencar algumas das situações assim que se colocam no teletrabalho. Por exemplo, as pessoas, a gente até estava falando de esgotamento antes. É muito mais difícil para algumas pessoas que estão em teletrabalho gerenciar os horários mesmo do expediente. Às vezes a pessoa continua trabalhando porque está num ambiente doméstico e fica muito mais difícil fazer essa separação entre o que é familiar, entre o que é o trabalho em si. E então isso pode promover até um esgotamento, uma exaustão maior. Do mesmo modo, as próprias tecnologias, às vezes elas apresentam desafios para a gente, nem sempre a gente sabe usar de primeira. Elas trazem instabilidade, às vezes o sistema cai, uma chamada de vídeo não funciona, isso até a gente na psicologia se depara o tempo inteiro. Então, existem questões também negativas e que trazem prejuízos relacionadas ao teletrabalho, como tudo é uma questão complexa, né? Tem vários lados. Mas é bastante importante que a gente tome esse cuidado de separar os ambientes, de repente avisar as pessoas que moram na mesma casa que aquela atividade ali precisa de concentração. Eu sei que às vezes é difícil você conciliar o cuidado da família, o descanso, as outras coisas que estão acontecendo naquele ambiente com o trabalho, né? Mas é bastante importante que exista essa separação, que isso seja focado. A própria adaptação dos ambientes, às vezes as cadeiras que a gente tem em casa ou o ambiente onde a gente está trabalhando não é ideal para a gente. Isso vai dificultar até a nossa postura em termos de ergonomia mesmo, de conforto. Então tem muitas questões, né, que o teletrabalho apresenta, que são adversidades. Ou seja, não é para todo mundo que... E é claro, a gente tem que lembrar também que muitas atividades não conseguem ser virtualizadas. Você precisa do presencial. Mas isso, sem dúvida, é uma questão premente, assim, que precisa ser pensada, porque já é uma realidade. Já houve esse aumento e, ao que parece, ele veio para ficar. Então, ou seja, é irreversível. Você não volta atrás. Para algumas profissões, é impossível. Algumas realmente precisam da presença física do profissional. Eu indico até a minha de magistrado, não vejo como magistrado consegue trabalhar 100% online de forma virtual. É preciso contato com a parte, com o advogado, com a sociedade. O posicionamento, e não é só meu, de vários colegas meus nesse sentido. Então, existem profissões que realmente ainda exigem uma presença física como forma de chegar a um resultado efetivo, eficiente e eficaz, os 3 E's que eu colocaria. Um outro tema, e talvez o último tema aqui nosso, e tem a ver com a questão da pandemia. O que a pandemia, na visão de vocês, dentro da área da psicologia, trouxe como modificação? Eu não estou falando nem a palavra inovação, eu estou falando modificação de transformações. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Eu já li vários artigos científicos de historiadores dizendo que toda vez que a sociedade mundial, toda vez que a humanidade passe por uma pandemia, há uma revolução posterior. Muitas vezes há um crescimento mais avançado. Há um ano atrás, não, acho que mais perto da pandemia, eu li um artigo científico no historiador que ele disse que se não tivesse acontecido a peste negra na Idade Média, ali por volta do século XIV, no século XIV se iniciou, se não tivesse acontecido a peste negra, o mundo hoje estaria, na visão dele, no século XIX. E nós estamos no século XXI. Em termos de século XIX, que eu digo, a tecnologia, a ciência, o conhecimento. Ele disse, então, as pandemias, elas têm, sim, uma função útil de dar um avanço na sociedade. Só que, ao mesmo tempo, a pandemia também trouxe prejuízos. E, certamente, eu gostaria de ouvir, na perspectiva de vocês, psicológica, o que vocês podem tirar ou visualizaram. Aí é uma questão de experiência, uma questão empírica. O que vocês dois visualizaram em benefícios e em malefícios para as pessoas, em especial os profissionais que trabalham, por conta da pandemia? Eu penso que, tipo assim, tudo que mexe com a nossa zona de conforto vai causar um desconforto gigantesco de início. Nós estávamos vivendo nossa vida e do nada fomos,
recebemos a notícia da pandemia de Covid-19. Então a questão é, estávamos lá vivendo a nossa vida e teve que ter uma mudança muito brusca, não teve uma antecipação, nós não estávamos esperando. Só que por conta desse acontecimento que foi inevitável, nós nos obrigamos a nos adaptar. Então, um dos pontos positivos que eu vejo disso foi a possibilidade de colocar em pauta a psicologia, a terapia online. Hoje, ela é algo muito importante porque pensa que um profissional, por exemplo, nós, após formados, podemos atender pessoas de qualquer estado do Brasil, ou às vezes até de outros países. Então, o que eu acho que é importante ressaltar aqui é não ficar preso a um profissional daqui. Eu não digo isso só para psicologia, de outras áreas. Hoje temos a telemedicina e afins. Então, acho que esse comodismo, essa possibilidade de poder resolver coisas com uma facilidade maior sem ter que se deslocar, às vezes, foi um ponto muito positivo. Eu acho também que ela trouxe esse lado positivo. Tava pensando no lado negativo agora, para dar um... Eu pedi para você ser o mensageiro do caos e fazer alguma coisa... Eu queria trazer a perspectiva positiva. Foi rápida, né? Foi para ele. Ah, sim. Então, eu acho, com certeza, a pandemia escancarou muitas desigualdades que já eram sabidas, mas elas ficaram mais evidentes, né? Evidentes, mais flagrantes ainda durante a pandemia. E ela gerou um sofrimento generalizado para tantas pessoas que perderam entes queridos, que ficaram com... Todos nós ficamos, né, com medo, com receio do que poderia acontecer. Muitos ficaram privados de contato social e insegurança no próprio trabalho, não saber se ia continuar ou não. Então, a gente mal sabe ainda a extensão desses... Do impacto, né? Desses impactos negativos que a pandemia trouxe. A gente já vê isso nas discussões que a gente tem na faculdade, mas também na clínica. Isso já aparece de alguma forma, porque, de fato, isso transformou muito a nossa sociedade. Só que vou querer ser otimista aqui em que nós somos seres que nos adaptamos, né, muito facilmente. E a gente evoluiu para isso também. Então, eu espero mesmo que a gente possa trazer inovações e transformações positivas, que a gente consiga colher o lado bom disso tudo que ocorreu. Então, essa é a minha esperança, pelo menos. Espero que construir isso também na psicologia, em atuação com outras áreas, com outros saberes, como a gente já viu nos episódios anteriores. Acho que isso é uma tarefa de todos nós, sem dúvida. Você falou algo que me lembrou de uma passagem do livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, quando ele fala que, mais ou menos, não nessa ordem, mas a ideia é essa: quem vai sobreviver não é o mais forte ou mais inteligente, mas aquele que consegue mais se adaptar às condições do meio ambiente. Então, ele disse isso no século XIX, nós estamos no século XXI, o que me parece que é algo ainda, e que fora pensado lá atrás, mas que tem utilidade, aceitação e utilização para os dias de hoje nessa perspectiva. Mas enfim, Bruno e Vanessa, estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa trilogia, né? Já com essas gravações aqui que nós fizemos da primeira etapa, com o Gabriele, com a Mari, depois tivemos a Flávia e a Isadora na sequência, agora finalizando com chave de ouro com vocês dois, trazendo esses temas que nos são tão caros, tão importantes, que são a saúde mental, a questão da pandemia, a questão da tecnologia, a questão dos impactos nas relações de trabalho, enfim, todo esse ambiente. E acredito e digo aqui tranquilamente que vocês cumpriram esse papel de informação, vocês cumpriram esse papel de conhecimento, porque durante 40 ou 45 minutos, eu não sei mais ou menos o tempo, depois eu verei, mas foi tão rápido que eu nem vi passar. Mas o fato é que vocês trouxeram muito conhecimento, muita cultura, que tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos espectadores, terão um deleite para acompanhar toda essa trilogia finalizada com chave de ouro por vocês dois. E digo que o podcast nosso, que é o Pode Crer, ele agradece imensamente a participação de vocês dois, ou de vocês 6, que foram os 6 membros aqui da cúpula, alta cúpula do conhecimento que vocês trouxeram, fracionando-se em 3 duplas. E por conta disso, da mesma forma como a equipe, o programa fez nas anteriores, também quero fazer com vocês, deixar uma lembrança pela participação efetiva de vocês dois, uma caneca do nosso Pode Crer, por cada vez que vocês forem beber, que bebam do conhecimento, que bebam da informação. Obrigado. E
Antes de encerrar, eu gostaria de uma mensagem final de cada um de vocês. Livre. Indicação de livro, muito embora você já tenha feito com relação a filme, mas uma mensagem, um poema, uma declamação de um poema, um prato culinário, algum tipo de café, o que você quiser, é teu. Café é sempre bom, ainda mais no trabalho. Mas não da licitação. Isso não dá. Como a gente estava falando de burnout, eu acho que um livro muito bacana, eu nunca sei pronunciar o nome do autor, mas Sociedade do Cansaço. Muitas pessoas já conhecem, ele é um autor coreano, né, se eu não me engano, e é muito pertinente. Entrando nessa temática que a gente estava falando sobre questões futurísticas, Black Mirror é uma série da Netflix que trata sobre questões que são, de certa forma, fictícias, porém traz uma carga muito pesada. Cada episódio é independente, então é quase como se fosse um filme dentro de um seriado, cada um trata de um assunto, e em vários deles fala sobre essa questão de exploração de trabalho, como a tecnologia está impactando na saúde mental, então acho que é uma série bem bacana e bem pertinente. E o clássico que está emergindo, até por causa do lançamento recente, Divertidamente, que fala sobre gerenciamento de emoções e afins, é muito importante a gente trazer esse tema para debate. Obrigado pelas indicações, tá vendo aqui? Foi bem enriquecedora. Temos aqui livro, nós temos filme, nós temos tudo um pouco. E café. Café, claro. De qualidade, um 100% arábica aqui de preferência. Pontuação acima de 80. Bruno, com você. Eu gostaria de deixar a indicação de um filme, que é de 2014, se chama 2 Dias, Uma Noite. Ele é um filme realizado pelos irmãos Dardenne, que são cineastas belgas, estrelado pela Marion Cotillard. E é muito interessante, acho que se relaciona diretamente com essa questão do trabalho, uma reflexão crítica, de uma certa forma, sobre a competitividade e em contraponto à solidariedade nas relações de trabalho. Só para explicar brevemente, ela é a Sandra, que é a protagonista. Ela volta ao trabalho após uma licença médica por motivo de depressão e ela descobre que os colegas dela haviam votado, o chefe que havia proposto, e os colegas haviam votado para que ela perdesse o trabalho dela, porque todos eles receberiam então um bônus salarial de 1.000 euros se ela perdesse o emprego. E a partir disso, sabendo disso, ela, durante aquele fim de semana, por isso 2 dias, uma noite, ela vai atrás de convencer essas pessoas a colocar novamente em pauta essa questão. E ela vai batendo na porta de cada um deles para dizer o quanto é importante para ela conseguir aquele trabalho. Afinal, ela é mãe de família, precisa daquilo. Mas é interessante você ver também as questões morais que emergem em relação a isso. E é o próprio fato de que as outras pessoas também têm seus motivos para precisar daqueles 1.000 euros ali. Então, talvez como a situação, a circunstância em que elas estão colocados é que estimula essa competitividade, mas talvez a resposta esteja justamente na construção da resiliência, a construção da solidariedade. Acho que essa também é a mensagem que fica aqui, para a gente não individualizar extremamente as questões que levam ao adoecimento psíquico, mas a gente entender isso como parte de uma coisa muito maior. Perfeito. Obrigado pelas dicas. Veja aqui, dica de cultura, dica de cinema, dica de literatura. Muito obrigado pela participação de vocês. E agradecendo ao nosso público que nos prestigiou acompanhando todo esse debate, todo esse ensinamento que por vocês foi trazido. E finalizando aqui com os agradecimentos. Agradecimentos porque, afinal de contas, não se faz sozinho esse programa e é preciso que toda uma equipe por trás das câmeras, eles possam trabalhar dentro da busca do melhor resultado possível. Mas o que me parece é que depois de vocês aqui, essa trilogia, ela foi bem fechada. Essa trilogia trabalhou com todos os ambientes dentro da psicologia do trabalho, nas suas vertentes, e vocês 6, por assim dizer, fecharam com chave de ouro essa proposta nossa. Ficamos muito felizes com isso. E como dizia Fernando Pessoa, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo, abismo deu, mas nele espelhou o céu. E valeu cada minuto que nós tivemos aqui nesse encontro de hoje e nos anteriores também, da qual participei e fui agraciado com tanto conhecimento por vocês. Então, agradecendo aos nossos espectadores, dizendo que a idealização e roteirização, ambos couberam a Cris Galperin e a Cláudia Bevilacqua. A identidade visual foi pelo Pedro Navarro e também pela Thaís Furman. A filmagem ficou por conta do Lamartine Lima. Sonorização foi o Bernardo Gonzalez. Produção, Tiago Siqueira, Bernardo Gonzalez e Lamartine Lima. E edição, Lamartine Lima.
Muito obrigado pela paciência. Se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, indiquem para os inimigos. Eu falei isso em cada um dos episódios da trilogia, porque é importante que se divulgue o conhecimento, que se amplie esse conhecimento. E esse é o nosso trabalho. Até o nosso próximo encontro, quem sabe com outro tema, um outro assunto, novos convidados, mas acima de tudo respeitando você, espectador, porque nós queremos trazer conhecimento com cultura. Até a próxima oportunidade.